Olá, nutricionista, eu sou o Túlio Faria, criador do movimento Empreende Nutricionista, e hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre gatilhos mentais. Eu vou falar 3 gatilhos mentais que a gente usou bastante nas nossas consultorias e que trouxeram bastante resultados. Bom, mas primeiramente, o que é um gatilho mental? Gatilho mental é alguma forma de comunicação que você faz com as pessoas que ajudam elas a tomar alguma ação. Tá? Então você consegue disparar alguma coisa, alguma emoção, alguma coisa na pessoa para ela tomar uma ação. Tá? Então, algumas coisas que ajudam mais ou criam uma conexão maior, a gente fala também que é um gatilho mental na comunicação. Tá? O primeiro gatilho mental que eu vou comentar com vocês é o gatilho mental da história. As pessoas gostam de ouvir histórias. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que gera um vínculo muito grande e a gente chegou a testar bastante. Em uma consultoria que a gente fez, o nutricionista ele era obeso antes. E aí ele fez nutrição e, de uma certa forma, ele conseguiu emagrecer depois que ele fez nutrição. Nas comunicações dele, a gente fazia ele contar essa história. Né? Então, do ponto de vista que ele superou isso. Né? Então, olha, eu era assim também, eu tive as mesmas dificuldades, eu era assado, blá, blá, blá. Teve um outro que era o contrário, então ele era muito magro, aí ele conseguiu ficar um pouquinho mais em forma e etc. Então, assim, contar essas histórias ajuda muito na aproximação de você com o seu potencial paciente e paciente. Então, o gatilho mental da história é toda vez que você conta uma história para as pessoas que você está se comunicando, para o seu público-alvo aí. O que é importante da história? Ela tem que ser verdade, tá? Então, a gente tem que pautar nossas histórias por verdade. E uma coisa que é interessante, que às vezes as pessoas acabam esquecendo ou algo nesse sentido, a mesma história ela pode ter vários pontos de vista. Tá? Então, às vezes, você tem a sua história de uma superação, que você era magro, você era gordo e você emagreceu. E aí por isso que você resolveu ajudar outras pessoas a emagrecer também. Ou você pode ter um outro ponto de vista que eu não achei nenhum nutricionista que me ajudasse, aí eu resolvi formar. Então você tem vários pontos de vista, você consegue enfocar, né, ou focar, colocar o foco na sua história, dependendo do objetivo que você quer. Então o gatilho mental da história é muito interessante por isso, porque dependendo do que você quer dizer com a sua história, você pode contar ela de um ponto de vista ou de outro. Por exemplo, no seu emagrecimento pode ser que a sua família te ajudou. E aí você quer fazer um vídeo, por exemplo, que como é importante a família ajudar o paciente a emagrecer. Ou como é importante a família também fazer parte de uma dieta. Tá? Então isso é muito legal, o gatilho mental da história. Toda vez que alguém fala, não, deixa eu contar uma história para você, as pessoas prestam atenção. Tá? Então o gatilho mental da história é um gatilho que aproxima muito você do seu público-alvo e funciona muito para a área de nutrição. Tá? Então tenha bastante histórias para contar. Por exemplo, uma história que é interessante que a gente teve em uma das nossas consultorias era de um paciente que queria, ele estava no processo de emagrecimento e ele estava muito chateado que ele não queria ir no aniversário da mãe. Né? Então, disso saiu um conteúdo contando a história desse paciente e que como ele poderia superar isso. Né? Então, ele poderia ir nessa festa de aniversário, ele só deveria comer menos, mas ele não podia perder a oportunidade de ir nessa festa. Né? Então, você consegue contar a história com algum objetivo que você queira, apenas mudando o ponto de vista. Tá? Isso é muito legal, isso gera muita conexão com o seu público-alvo, tá bom? Bom, pessoal, essa foi o primeiro gatilho mental. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir a gente lá no Facebook, manda seu e-mail para mim. Eu vejo você no próximo vídeo com o próximo gatilho mental, tá bom? Até lá! No gatilho mental de hoje é o gatilho da antecipação.